né? Vocês já sabem que tem Tarsilo Delfim, tem campinho. Então vamos lá, galera, vamos pro campinho. O primeiro lance que eu quero destacar é esse aqui, logo no começo do jogo, tá? Um lance que o Felipe Ferreira, que é esse jogador aqui que vocês estão vendo aqui na tela, ó, nesse local aqui, ele recebe uma bola, tá? Ele estava aberto aqui, né, pela ponta. O que ele faz? Ele é jogador de perna esquerda, ele corta para o meio, traz a bola para o meio, e aí ele percebe, olha que coisa interessante, a subida, essa quebrada, né, que ele traz a bola para o meio, ele desloca completamente a defesa do Madureira, que estava atuando em bloco, ó, tá vendo? Um bloco coeso na frente da área, mas deixar o corredor completamente livre, né, para a entrada do Marcinho e do PV, lá do outro lado. Então, o que o Felipe Ferreira faz? Ele coloca a bola lá do outro lado, ele estica a bola lá do outro lado, e aí, nesse momento que o Marcinho domina a bola, eu quero dar justamente esse destaque. Presta atenção nesse quadro, o que acontece aqui? O Marcinho, ele tinha a opção de fazer uma tabela com o Marco Antônio já saindo da marcação dos dois jogadores, para tocar aqui, correr e de repente receber na frente, que é uma jogada simples de 1-2. Ele tinha a opção de abrir aqui na ponta. Se ele abrisse com o Marco Antônio, que o Marco Antônio tivesse vindo para cá, o próprio Marco Antônio teria duas opções, ou abrir na ponta ou fazer a enfiada de bola com o Marcinho. Mas qual é a opção que o senhor Marcinho toma? Ele cruza a bola para a área, né, para que o Matheus Babi tentasse alguma coisa de cabeça. A bola passa do Matheus Babi, porque o cruzamento também não foi bom. Uma chance desperdiçada do Botafogo, sendo que a gente tinha uma ótima situação aqui para poder fazer, para poder dar um destaque. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui para uma coisa que está se tornando muito repetitivo no time do próprio Chamusca. Ele diz que ele precisa que o Botafogo recupere a bola rápido quando perde, tá? Eu quero focar nesse quadro aqui. Lembrem, quando vocês assistirem um lance um lance corrido, né, com imagens mesmo, em vídeo, vocês percebam a velocidade do lance e o quanto que o Botafogo errou nesse lance aqui da marcação. Percebam que o jogador do Madureira recebeu a bola e você tem 5 jogadores do Botafogo, ó, observando esses dois e mais esse, 5 dos jogadores do Botafogo observando e nenhum jogador dando combate efetivo no jogador, atacando a bola efetivamente o jogador do Madureira. Ele tem toda a calma do mundo para pegar essa bola, tá? E tocar. E percebam que o Botafogo tá aqui na linha, tem 2 jogadores, esse aqui é o Jonathan, tá? Esse jogador aqui é o Jonathan, esse último jogador, o 13 aqui, e o Botafogo tem o PV aqui em cima, os 2 laterais bem fechados no meio de campo, né? Com o corredor aberto aqui na lateral direita, total, e o Felipe Ferreira lá na frente ainda no ataque, ó, olha a distância do Felipe Ferreira, né, para o Jonathan. O que acontece nesse lance? O jogador do Madureira consegue uma enfiada de bola entre as linhas de marcação do Botafogo e os 2 volantes do Botafogo acabam ficando a ver navios. Ficam para trás da bola, ficam para trás do lance. E o jogador do Madureira sai com 4 jogadores, obrigando a defesa do Botafogo, inclusive, a correr para trás, fazendo com que a defesa corra para trás e com 2 jogadores, né, se posicionando para atacar a defesa, e mais um, lembra do Felipe Ferreira isolado lá na direita que eu tinha falado para vocês? Olha o corredor do cara aqui, ó, né, que o cara tinha à disposição dele aqui. No lance seguinte, né, tudo bem, o lance foi um lance de perigo, o cara pode ter sido uma escolha errada também do jogador do Madureira, mas ele tinha pelo menos aqui, ó, 2, 3 alternativas, mais a quarta, que seria o chute direto para nossa zaga. E olha, o Jonathan todo desconjuntado aqui para poder marcar, não sabia se ele marcava o jogador com a bola, não sabia se marcava o outro atacante entrando aqui, o Canu na sobra, o Gilvan fazendo certo, acompanhando a corrida desse aqui, esse aqui com menos chance de receber. Agora, ó, os nossos laterais e os nossos volantes, todos para trás do lance, porque
a marcação da defesa estava errada. Por quê? Porque a linha de zagueiros estava muito longe da linha do meio e a linha de atacantes muito longe, totalmente misturada com a linha do meio, todos eles formando um bloco só. A bola saiu desse bloco, pegou os jogadores do Madureira em excelentes condições para tentar a conclusão. O cara acabou chutando, o jogador do Madureira acabou chutando e o Douglas Borges fez uma defesa bonita, uma defesa até difícil. Nesse lance aqui, esse é o lance capital, erro capital. Gol do Madureira. Jogador do Madureira que vai fazer o cruzamento para a área do Botafogo completamente livre de marcação. Mas assim, vejam bem, eu não estou exagerando, é completamente livre de marcação. O jogador mais próximo dele é o Marco Antônio, a pelo menos 3 ou 4 metros de distância da bola. E só o Marco Antônio, que não é um exímio marcador. Mais um jogador deles aberto aqui e a marcação à distância também. Aqui, tá? Acho que do Marcinho. Marcação à distância. Olha como os meios do Botafogo marcam a distância. Aqui pelo meio, tá? Você tem Kaique e Friso. Gente, não tem ninguém dando pressão na bola. Ninguém dando pressão na bola. Olha que tranquilidade. Até no time de pelada que a gente joga nos finais de semana, nem nos times de pelada a gente tem essa liberdade toda que o Botafogo deu. O Matheus Babi, ó, era o nosso último marcador, beleza, marcando aqui na nossa intermediária. Mas percebam que nesse quadro aqui, os nossos zagueiros não aparecem. A bola está na intermediária do Botafogo ainda, ó. Cadê os nossos zagueiros no quadro? A câmera está aberta. A câmera está num plano alto. A gente tem aqui, ó, vou contar para vocês. 1, 2, 3, 4, 5 faixas de campo, mais ou menos 4 faixas e meia de campo. Não, aliás, 5 faixas e meia, 6 faixas e meia, 6 faixas e meia de campo. E na defesa, a gente tem pelo menos aqui, ó, 4 faixas, e nenhum dos nossos zagueiros aparece nessa imagem. Nenhum. Por que os zagueiros estavam com a bunda virada, a bunda agarrada debaixo da trave do nosso goleiro? Por que eles estavam lá enfiados na pequena área, se o lance está lá na nossa intermediária? Por que os volantes não estão mais avançados? Por que a linha de defesa do Botafogo deveria estar aqui, ó, justamente onde está a linha de volantes, para que os volantes estivessem nessa linha aqui, para que os jogadores de meia pudessem estar dando esse combate? Era assim que era para estar jogando o Botafogo. E aí o que acontece nessa situação? Cruzamento para a área. E na hora que a bola é cruzada para a área, meus amigos helenos e helenas, olha o que acontece, qual é o cenário. A gente tem vários jogadores do Botafogo nessa faixa intermediária, aqui, ó, fora da grande área. 4 jogadores fora da grande área e 3 jogadores contra 3 dentro da área. Como que a gente consegue explicar isso? O time completamente desorganizado. E detalhe, a gente tomou o gol na volta do intervalo para reidratação. 3 jogadores do Madureira dentro da área do Botafogo contra 3 jogadores de defesa, contra 3 zagueiros. Nenhum dos dois aqui disputou a bola pelo alto. O Canu subiu sozinho, conseguiu errar. Ninguém estava pressionando o Jonathan. A bola bate no pé do Jonathan, ele consegue errar. Vai dizer que o erro foi só do Canu? Não, é pane geral. Eu estou mostrando para vocês que o sistema defensivo do Botafogo estava completamente bagunçado, completamente desorganizado. O sistema defensivo. Você pode ter o Vitor Belfort, você pode ter o Anderson Silva na frente da sua zaga aqui como o Pitbull, como vocês gostam, como alguém gosta, como quem, sei lá, quem gostar, goste. Você pode ter 4-4-2, você pode ter 11-0-0, você pode ter o que for, mas nenhum sistema fica de pé numa bagunça dessa, numa zona dessa. Isso aqui tá me lembrando o Motoclube, ó. Essa zona que vocês estão vendo na defesa do Botafogo tá me lembrando o Motoclube. Aquele time de Série D que a gente pegou, que a gente enfiou 5-0 e que a gente estava reclamando da fragilidade. Não tem diferença nenhuma disso para o Motoclube. E aí, na conclusão do lance aqui, o que a gente tem? Esse aqui é um outro plano, tá? Que eu queria mostrar para vocês. A imagem tá ruim, granulou na hora. Isso foi a imagem não é minha aqui não, tá? A imagem da transmissão é que granulou e ficou assim meio embaçado, mas dá para ter noção do que eu estou querendo dizer.
Na linha de ataque do Madureira tem 3 jogadores, ó. Olha quanto espaço que os caras têm. Se eles quisessem trocar a bola, articular, olha o espaço da linha intermediária do Botafogo para sua linha de defesa. Olha aqui, gente, o tamanho do espaço que o Botafogo deu. Por que que os nossos zagueiros estão tão recuados assim, pelo amor de Deus? Alguém me explica. Alguém precisa dizer para o Canu que ele não pode ficar sempre com a bunda colada na linha da pequena área. A zaga tinha que estar jogando aqui coesa, em bloco. Se o jogador sair aqui em velocidade, aí sim você tem mecanismos para buscar, para atacar, mas o cara que está com a bola aqui devia estar com pelo menos 3 jogadores em zona de ataque em cima dele. Como que isso não acontece? Olha a liberdade, ninguém está pegando ninguém. A gente pode chamar isso aqui de marcação baixa, isso não é marcação baixa, isso é marcação zero. Não tem ninguém sendo marcado. Ninguém, zero. Bom, próximo lance. Isso aqui já estava 1-0, né, para o Botafogo. 1-0. Eu peço a vocês que estão assistindo aqui agora o programa comigo, deixa sua curtida aí, né? Prestigia essa análise aí que eu estou fazendo, deixa sua curtida. E quem não respondeu também a enquete, vai respondendo aí, por favor. Nesse lance aqui no segundo tempo, eu quero chamar a atenção que depois que o Botafogo tomou o gol, o Botafogo se desorganizou completamente. Teve um mínimo de organização nos primeiros 15, 20 minutos antes da parada para hidratação, tá? E depois, quando voltou, tomou aquele gol e aí virou uma zona. O Felipe Ferreira, que naquele primeiro lance que eu elogiei, cortou para o meio e armou uma boa jogada, pegando a defesa do Madureira no contrapé, totalmente desorganizada. Dessa vez, ele que foi escalado pelo Marcelo Chamusca para jogar aberto, ele viu a entrada do Kaique. Percebam que interessante a movimentação do Kaique, do garoto, que era uma coisa que eu vinha reclamando dele. Ainda acho que o posicionamento dele está errado. Acho que o Kaique, sendo melhor posicionado, melhor aproveitado, pode ser um jogador muito interessante para o Botafogo. E aí, fica mais uma vez a pergunta, para que trazer Yuri? Para quê? Para dividir o quarto na concentração com o Luiz Otávio? Para quê? Agora percebam o seguinte, Felipe Ferreira com a bola, olha a distância do Jonathan para o lance. Aquilo que eu falo para vocês, o pavor que o lateral tem de apoiar. Por que que o Jonathan não se movimenta dentro do espaço que o Kaique abriu no momento que ele se deslocou aqui para a ponta, quando o Felipe Ferreira fez a opção por tocar para cá? O Jonathan poderia muito bem se projetar aqui, ou então se projeta também pelas costas aqui para o Felipe Ferreira, porque o Felipe Ferreira, vocês vão ver no outro quadro, se movimentou para o meio depois que ele tocou a bola para o Kaique. Aparece aqui, Jonathan, olha o tamanho do espaço que está aparecendo aqui para você, cara. Não pode ter medo de apoiar, não pode ser tímido assim, gente. Pelo amor de Deus, a pessoa tem que enxergar, tem que querer machucar o adversário, machucar no bom sentido, tem que querer agredir o adversário, agredir a meta do adversário. É por isso que o Botafogo não consegue concluir a gol, porque chega com pouca gente. Ou então, quando chega com muita gente, chega mal, chega com todo mundo misturado, todo mundo marcado. A continuação do lance é isso aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Não, pera aí. É isso aqui, ó. O Kaique recebe a bola, tá? Percebam isso aqui. O Kaique, no momento que ele recebe a bola, ele consegue levar melhor sobre o lateral. E aí ele tem isso aqui. Gente, olha só o quanto que ele tem de campo para trabalhar e o quanto que o Botafogo tinha de campo para poder posicionar seus jogadores. Só o Felipe Ferreira que entra. O Babi tá aqui. Cadê os outros meias do Botafogo que nem no quadro aparecem? E, gente, eu não fechei o quadro, não. O quadro tá aberto. Isso é o quadro da TV, é a tomada da TV. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogadores do Madureira contra 3 do Botafogo. Não tem como você fazer gol desse jeito. Não tem como seus volantes não estarem presentes aqui, ó, para pegar sobra, caso desse sobra. Eu quero chamar atenção para o posicionamento do Babi. O Babi poderia, por exemplo, ter se posicionado aqui para dentro e poderia também ter dado opção. Ele deu opção, foi isso que o Babi fez. Só que no momento o Kaique opta, o Kaique consegue chegar aqui na linha de fundo, aliás, ele cruza aqui para o meio para a chegada do Felipe, que disputa a bola com o goleiro. O Kaique poderia ter colocado a bola mais alto na área, mas cadê os outros jogadores do Botafogo chegando, gente? Se não chegar, não faz gol.
Isso aqui já é segundo tempo, tá? Isso aqui já é segundo tempo do jogo. Eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte: a marcação do Botafogo, tanto também quando o time adversário está com jogo posicional. O que é jogo posicional? O Botafogo fechado na sua defesa e o time adversário, né, com controle da bola. Essa bola que o jogador do Madureira recebe aqui, essa bola veio da ponta direita, veio cruzada pela defesa toda. No momento que esse cara aqui recebe a bola, a gente só tem um jogador do Botafogo, né, em cima desse jogador. E lembra daquele primeiro lance que você tinha a defesa do Madureira jogando em linha aqui, o Marco Antônio saindo do meio da defesa, né, do Madureira? Pois é, a defesa do Botafogo não faz isso porque olha onde está a defesa do Botafogo. Está colada, com a bunda colada na pequena linha, na linha da pequena área do Botafogo, e olha o tamanho do espaço dentro da grande área do Botafogo, na intermediária do Botafogo, que o Madureira tinha para posicionar os seus jogadores. Isso não é sistema defensivo nem aqui nem na China, se os seus zagueiros não entenderem que eles não são goleiros. E aí o que acontece nesse lance aqui, ó? A bola é cruzada, a nossa defesa ainda em linha, na pequena risca da pequena área. A bola é cruzada e esse único jogador do Madureira aqui, sem ser incomodado por ninguém, dá uma bicicleta. A conclusão foi mal, foi ruim, foi para fora. Mas nesse quadro aqui, a gente já tem 7 jogadores do Botafogo dentro da nossa área e ninguém marcando ninguém. E a nossa entrada da área completamente desguarnecida. Como pode isso? Como pode isso? Vamos lá, tá acabando. Nesse lance aqui, tá? Esse lance aqui é um lance interessante. Porque o Botafogo, pela primeira vez, tem Kaique aqui na bola e Griso, tá? O Kaique, sem ser incomodado pela marcação do Madureira também, marcação à distância do Madureira. O Kaique, mas eu quero chamar a atenção o seguinte, ó, 5 jogadores do Madureira aqui, ó, e um jogador do Botafogo infiltrado, enfiado, espetado na defesa do Madureira, essa bola não vai conseguir chegar até aqui. É muita gente na frente. Por que esse jogador não se posicionou para cá, ó? Ou por que esse jogador não se posicionou aqui? Para trazer junto com ele a marcação, abrindo espaço nas costas dele, para que o Jonathan consiga entrar por trás. Por que não fez isso? Por que essa movimentação não ocorreu? E aí o que a gente tem? O Kaique, sem ter as opções aqui na frente dele, porque tá todo mundo marcado, ó, sem ter essas opções na frente dele, né, com quem tocar na frente, ele acaba virando o jogo, uma ótima virada de jogo, aliás, aqui para a esquerda, para o Paulo Vitor, que pega de primeira, cruza de primeira. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para um outro lance importante. Aqui é o Marcinho. O Marcinho era o jogador mais avançado no nosso ataque. Quando vocês acham que eu tenho implicação com o Matheus Babi, por ele ser o nosso centroavante, eu não tenho implicação com o Matheus Babi. Olha onde estava o Matheus Babi. Ele é o nosso centroavante. O que o Matheus Babi está fazendo fora da área? Ele é centroavante. Ele não é ponta de lança. O Matheus Babi não é segundo atacante. Ele tem se posicionado como segundo atacante, mas o Botafogo não tem o atacante. Então, se é isso que eu estou tentando dizer. Por isso que ele é disfuncional. Ele quer jogar como segundo atacante, mas ele não é, esse jogador não tem esse perfil. Quem tem esse perfil, inclusive, é o Navarro. Rafael Navarro. Como vocês vão ver depois da entrada dele, a importância de você ter um jogador com segundo atacante. E aqui um lance de acerto do Botafogo, que quando acerta, a gente tem que falar. Tá? Antes do lance de acerto, ter um superchat aqui do Humberto Domingos Caetano. Tem, na verdade, o 2, né, superchats, tem um do Paulo aqui também, que eu vou ler agora, porque senão eu esqueço, tá bom, gente? Dá licença aqui. Espera aí. O Paulo Tadeu Moreira está dizendo aqui o seguinte: está provado, o técnico é fraco, todos os jogos foram assim. Obrigado, Paulo, pelo superchat. Humberto Domingos Caetano está dizendo aqui: estou começando a desanimar com Chamusca. Por isso que eu coloquei a enquete para vocês, tá? Eu entendo todas as 4 opções. Juro para vocês que eu entendo.
do fundo do meu coração. Tem gente que ainda está animado com Chamusca. Tem gente que está desapontado porque esperava mais nesse curto espaço de tempo. Tem gente que não esperava muita coisa porque o elenco do Botafogo é muito fraco. E tem gente que prefere esperar para avaliar. Eu quero saber onde vocês estão. Eu quero saber em que ponto vocês estão em termos de sentimento com o trabalho do Chamusca nesse momento. Tá? Isso para mim faz muita diferença. Por favor, deixem aí a opinião de vocês. Voltando lá para o campinho, então, para analisar, esse é o gol do Botafogo. Notem que quando a coisa dá certo, quando o que eu estava dizendo aqui para vocês, quando os jogadores conseguem fazer a movimentação que tem que fazer, e o toque é de primeira, porque aí é uma palavra que o Chamusca gosta de usar, a mecânica está certa. A mecânica só vai estar certa se os jogadores repetirem isso exaustivamente em treinos e jogos. Não dá para se comportar de forma diferente em jogo, principalmente em jogo. Estão pegando aquela brincadeira que o Paulo faz, o Paulo, nosso amigo Paulo lá de Manaus, que é o Carioca Laboratório. Pô, se é para fazer laboratório, então você tem que fazer repetição todo jogo. Não dá para ficar errando de forma grotesca, como os momentos que eu mostrei para vocês aqui. O passe vem do Canu, tá? Zagueiro começando a jogada, isso é uma coisa muito interessante. A bola vem para o Friso, que está cercado pela linha do Madureira, mais o atacante do Madureira recuando para tentar fazer a marcação. Notem que os jogadores do Madureira fazem um triângulo no entorno do Friso. E eu quero chamar a atenção para vocês dessa figura geométrica. Triângulo, porque é uma coisa que eu já falei aqui num outro programa, num outro área técnica, que o Botafogo precisa entender que precisa disso. As formas geométricas que o Botafogo precisa usar, ajudam justamente nessa dinâmica. Os jogadores precisam enxergar isso dentro de campo. Pela primeira vez, é o primeiro lance que eu mostro, o segundo lance que eu mostro para vocês, que os jogadores do Madureira estão envolvidos pelos jogadores do Botafogo, e não o contrário. O Botafogo tem triângulo aqui, tá? Na lateral, tá? Com o Jonathan, com o Canu e com o Friso. O Botafogo tem triângulo aqui com o Kaique, Jonathan e Friso. E o Botafogo tem triângulo aqui com Jonathan. Agora eu não lembro aqui quem era o jogador. Eu não lembro se o Rafael Navarro já estava. Eu acho que é o Rafael Navarro. Rafael Navarro e Kaique. Tá vendo, gente? É isso que eu estou dizendo. São 3 triângulos. Triangulação não é uma coisa à toa que a gente fala. Isso aqui precisa acontecer o tempo inteiro. Porque quando os jogadores entendem que eles precisam formar essas figuras em campos, essas figuras geométricas de triangulação, eles sempre vão ter a possibilidade de tocar. Isso aqui, ó, é uma coisa que quando você vê nos treinos, é uma roda de bobo, com 2 jogadores no meio. Isso é uma roda de bobo, nada mais do que isso. Mas esse padrão precisa se repetir em todos os setores do campo, inclusive na defesa, na hora que você está marcando, para que você sempre tenha maioria numérica. É assim que você faz maioria numérica em campo. E aí, com esse passe para cá, para o Friso, no quadro seguinte, vocês vão ver o que acontece. O Friso toca de primeira. Nesse lance aqui, ele toca de primeira. Quero chamar a atenção do Friso para isso. O Friso toca muito na bola. Muitas vezes, a saída de bola com o Friso é lenta. Às vezes por causa dele mesmo e às vezes por causa da falta de opção que o Botafogo tem para sair jogando. Mas quando tem várias opções, todo jogador profissional é treinado para fazer isso. Seja bom, seja ruim. Tocar de primeira, eles conseguem tocar. Com um toque, o Friso tira 2 da marcação. Esses 2 aqui da marcação. E outra coisa que eu venho chamando a atenção, a movimentação do Kaique. O Kaique precisa se colocar nos espaços vazios no campo. Em alguns momentos no jogo contra o Madureira e no jogo anterior contra o Nova Iguaçu, eu chamei a atenção para esse detalhe. O Kaique, às vezes, aceita a marcação passivamente. E ele não pode aceitar a marcação passivamente. Ele é um jogador forte, de forte físico, de porte físico bom. E ele consegue se movimentar com muito mais frequência. E ele tem qualidade, porque ele consegue tocar de primeira, de segunda.
Ele tem essa qualidade, falta para ele essa consciência de deslocamento para ocupar espaço vazio e não correr junto com a marcação, ou correr na direção da marcação, ou simplesmente, quando marcado, aceitar a marcação e não se deslocar. Não dá. No ritmo do futebol profissional de hoje em dia, não dá. Esse é o meu puxão de orelha para o Kaique. Mas quando o Kaique consegue entender isso, olha o que aconteceu. Ó. O Kaique tinha duas opções aqui, ó, e uma terceira vindo de trás. Ele tinha um jogador mais aberto, agora eu juro para vocês que eu não lembro quem é. O Ronald. É o Ronald. Era o Ronald que estava aberto. Aqui, entrando por aqui, o Rafael Navarro se colocando muito inteligentemente por trás dos zagueiros, por trás da marcação, sem estar impedido. O Ronald dando a opção. Na hora que o Kaique domina a bola, entre 5 jogadores, tá? Entre 5 jogadores do Madureira, ele pode tanto abrir para o Ronald, ele pode enfiar a bola para o Navarro, ele pode esperar a passagem do Jonathan também para abrir na lateral para o Jonathan. Ele tem opções, porque a movimentação estava correta. Você ainda tem o Varley chegando aqui, que poderia também estar um pouco mais avançado, ocupando esse espaço aqui, formando. Gente, olha o que eu estou querendo dizer para vocês. Eu vou até limpar a tela aqui, ó. Olha essa figura. O Botafogo, com essa figura aqui, coloca o Madureira dentro da roda, com 2 jogadores fazendo pivô por dentro da roda, justamente os 2 volantes que têm habilidade para fazer isso, para justamente aproveitar as triangulações. Você tem triângulos aqui para todos os lados, ó. Para cá, vocês têm triângulos aqui, ó. Tem triângulo aqui, tem triângulo mais fechado aqui, ó. Tem triângulo para tudo quanto é lado. Esse é o segredo. O time precisa entender que isso tem que ser padrão. Os jogadores precisam se aproximar. E aí a conclusão do lance, a gente está indo para a conclusão do lance, olha o que acontece aqui logo em seguida. O Kaique opta por enfiar a bola para o Rafael Navarro, que pega uma faixa de campo aqui totalmente aberta por trás da defesa aqui. Só esse passe do Kaique aqui, ó, já deixou 5 marcadores para trás, deixando o Rafael na boa, para ficar no mano a mano com o volante que está correndo para trás. Se o Rafael Navarro coloca a bola no contrapé do cara, mata o cara. E mata o zagueiro também que está acompanhando por dentro. O Navarro opta por um cruzamento ou chute, chame do que for, foi mais um chute ou um cruzamento forte, não sei. Na hora que ele faz isso, finalmente o Babi está na posição que ele tem que estar, fazendo posição de centroavante. É ali que o Babi tem que estar. E só ali. O goleiro dá o rebote, o Babi aproveita. Esse é o gol do Botafogo. Uma jogada coletiva. E tem um livro que eu adoro, né, que eu recomendo a todos, que se vocês conseguirem achar, leiam. Quando fala que a bola não entra por acaso, é muito mais sobre questões fora de campo, mas quando você está organizado, essa organização vai para dentro de campo, todo mundo entende o que tem que fazer. Agora, num outro plano, a mesma jogada. A bola já sendo enfiada, o Kaique já enfiou a bola está viajando. Olha a situação que o Navarro tem, ó, ele tem um campo livre. O Babi perfeito na posição dele, agora sim, posição de centroavante. Percebam como essa movimentação aqui, ó, propiciou o gol do Botafogo. Imagina se isso se repete o tempo todo, como padrão. Tá? Tá acabando, tá, gente? Eu vou mostrar esse lance aqui para vocês, tá? Isso já é o Ricardinho, e aí a gente volta a errar. A gente não sustenta aquilo que eu estava falando agora. Olha o espaço aqui, ó. Cadê o lateral? Cadê o lateral direito? Tá o Ronald se enfiando aqui, ó, para dentro da marcação, e o Varley aberto. E aqui o Rafael Navarro tá marcado, né? Aqui, quem tiver aqui, eu não lembro quem era esse jogador aqui, acho, é o Babi, ó, é o 11, é o Babi. O que o Babi está fazendo aqui? Tá errado. O centroavante não pode estar aqui. Percebam que com essa formação aqui, ó, jogadores espetados, era isso que eu estava falando no arquibancada com o André, que a gente estava pé da vida. Com jogadores espetados, o Ricardinho aqui fica sem opção. Só que é o Ricardinho, né, amigo? E ele vai fazer a mesma coisa que o Kaique fez naquele lance anterior. Ele cruza. No que ele cruza para a área, olha só quem está disputando a bola com o zagueiro. É o Enio. Por que é o Enio que está disputando a bola como o jogador mais avançado do nosso ataque, e o senhor Babi está aqui enfiado no meio dos volantes, como se ele fosse o volante?
Isso é bagunça. Isso é o Babi, que não entende a posição dele como centroavante. Aqui ele não está se posicionando nem ao menos como segundo atacante, ele está se posicionando como meia. É disso que a gente está falando. E os meias do Botafogo, aqui está o Rafael Navarro, aqui está o Ronald, né? Aqui está o Friso, olha o Friso onde está. E o Enio é que teve que aparar a bola para a chegada do Rafael Navarro e a conclusão foi ruim. Mas por que o Matheus Babi estava aqui atrás do juiz, completamente fora do lance? E o último lance que eu quero destacar para vocês é com relação à defesa, tá? Isso é uma coisa fundamental quando a gente fala de defesa. Quando a gente fala de sistema defensivo, ao contrário de cão de guarda. E é por isso que eu vou sempre bater nessa tecla. Sistema defensivo é sempre melhor do que marcação individual ou capacidade que um jogador tem de marcar. Por quê? Porque o sistema, quando funciona, ele é muito mais cooperativo, muito mais colaborativo. Um jogador conseguindo auxiliar um jogador. Sempre no sistema em que um dá combate, o outro fica na sobra, sempre alguém vai ter a vantagem. Sempre você vai ter dobrada a marcação sobre o adversário. Nesse lance aqui, isso já é final, inclusive, do segundo tempo, tá? Nesse lance, o primeiro combate é dado pelo Friso, na saída de bola do Madureira. Reparem, Rafael Navarro e Matheus Babi mais adiantados. O Friso dá o primeiro combate na bola. Olha quem está chegando aqui, ó. Não me consta que o Ricardinho seja nenhum cão de guarda. Não me consta que o Ricardinho seja um jogador de imposição física, principalmente aos 35 anos de idade. Nunca foi. Sabe o que acontece nesse lance aqui, onde o sistema defensivo do Botafogo está pressionando a saída de bola do Madureira? Poderia até estar mais fechado nesse espaço pequeno aqui, e os nossos zagueiros que não aparecem nesse quadro estavam mais adiantados. Vocês vão ver esse lance em movimentação. Vocês vão ver, lembre-se bem desse lance aqui, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. O Friso dá o primeiro combate, o jogador do Madureira é obrigado a tentar driblar, nisso que ele tenta driblar, a carteira dele é batida, e quem pega a sobra? O Ricardinho. O Ricardinho, que não é bobo nem nada, toda a experiência do mundo, sabe o que ele faz? Ao invés dele pegar a bola, segurar a posse, a primeira coisa que ele faz é tocar de primeira. Ele toca a bola de primeira, joga logo esticando no Rafael Navarro e no Matheus Babi, né? Que na minha opinião está muito recuado, ele já está na linha praticamente do meio de campo aqui, o Rafael Navarro mais adiantado do que ele, tá? Para variar, Matheus Babi muito recuado. O Ricardinho toca de primeira, tá? Olha a situação que o Ricardinho cria para o ataque do Botafogo, no momento que ele toca no Navarro. O Navarro tem o 1 contra 1 nessa situação, Friso chegando aqui, Enio se movimentando, agora sim o Babi se movimentando na posição correta, já chegando na meia-lua adversária, como centroavante tem que estar, observando bem o movimento da bola, atrás um pouco da linha da bola, perfeita aqui a movimentação dele está perfeita, tá? Aí o Rafael Navarro, ele faz a escolha errada também, ele tenta chutar, tá? Ele não tenta nem cruzar e nem chutar nesse lance aqui, ele chuta. O Matheus Babi já se posicionando também atrás do zagueiro, ó, e já pedindo a bola, olha o dedo levantado aqui, a mão levantada, aqui é para o Rafael Navarro colocar a bola por cima para pegar o Babi no segundo poste, no segundo pau. O Rafael Navarro chuta, tá? Mas mesmo chutando, mesmo que ele tente a conclusão, que ele foi muito afoito, a bola bate, tá, no zagueiro adversário. E olha, gente, eu quero chamar a atenção de vocês do seguinte, ó. Olha esse espaço aqui. Agora, preste atenção nesses dois caras do Madureira aqui, fora do lance. Olha o que o Matheus Friso tem na frente dele e o que o Enio também teria na frente dele se a bola tivesse sobrado para o Enio. Mas a bola sobra para o Friso. A conclusão do Friso, e aí é que eu falo, gente, tem que caprichar. Que chance no futebol não aparece toda hora. Eu peço a você, torcedor alvinegro, Heleno e Helena, que está assistindo aqui agora, o Área Técnica, se coloca nesse momento, no lugar do Friso, nesse chute aí.
o quanto de vontade que você não colocaria nesse chute, como que você pegaria nessa bola? Eu já dormi sonhando com essa bola aqui, ó. Imagina você pegando essa bola de jeito, você que joga bola aí, ó, você que está acostumado a jogar a sua pelada no final de semana, né? Imagina você pegando essa bola aí de frente para o gol, né? Tenta se imaginar chutando essa bola, o que que você faria, né? No lugar do Matheus Friso nesse lance aí, ó. Tenta se imaginar nesse lance aí, entendeu? Enfim, a conclusão foi muito ruim, foi abaixo da crítica e o Botafogo acaba não fazendo o gol. Estão deixando o like? Deixa a curtida.